Ao vivo aqui comigo, nos estúdios da 97, a professora Daniela Gil, que é coordenadora do curso de Pedagogia na Faculdade Insted, aqui da capital. Seja bem-vinda, professora. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rodrigão. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer te rever, é um prazer estar aqui com você. Bom, vamos falar sobre pedagogia, né? Toda escola tem um pedagogo, professora? Toda escola precisa ter pedagogo. Toda escola. Inclusive, para você abrir uma escola, a gente precisa que tenha pedagogia, que tenha formação na área. O pedagogo, ele atua, por exemplo, na identificação do comportamento do aluno e também, por exemplo, alunos que são, que têm tem TDAH, por exemplo, autismo. Ele atua nessa frente também, professora? Atua. É muito importante, por exemplo, a gente tem uma prioridade muito grande de trazer essa formação mais integral para os nossos graduandos lá na faculdade. Então, assim, nós trabalhamos com disciplinas, por exemplo, da educação especial. Então, o pedagogo, e claro que depois da pedagogia, tem especializações na área onde ele pode se aprofundar em cada transtorno, em cada deficiência, mas nós preparamos o nosso estudante para isso, sim. E o que esse pedagogo faz em sala de aula é perceber que tem alguma coisa que precisa ser vista com mais profundidade e fazer encaminhamentos. Eu sempre brinco assim, olha, a gente não dá diagnóstico. A gente percebe por meio dessa observação diária e a gente encaminha para uma avaliação. E aí, obviamente, depois dessa avaliação bem minuciosa, que envolve psicólogo, psicopedagogos, médicos, aí sim nós sabemos como atuar a depender de qual é o transtorno, qual é a deficiência. Eu sempre escutei, professora, a senhora pode me corrigir à vontade, que quando uma criança, né, ela muitas vezes tira notas baixas dentro da escola, a dificuldade do aprendizado dela pode estar ligado a um mínimo detalhe, e o pedagogo entra nessa frente, né? Então, por exemplo, ela não consegue fazer a soletração de uma palavra, ela não consegue separar sílabas, ou ela tem dificuldade na leitura, em aprender a ler. Então, é um trabalho muito minucioso. É uma responsabilidade tanta a profissão de pedagogo. É uma responsabilidade imensa. Eu costumo dizer, Rodrigo, que a pedagogia é uma profissão que ajuda a estruturar uma nação. Né? Que cidadão eu quero no futuro? Então, esse trabalho minucioso de observação depende, sim, de uma boa formação e é de uma responsabilidade enorme, principalmente na primeira infância, na educação infantil, na segunda infância, do 1º ao 5º ano, que é onde o pedagogo atua diretamente na docência. Então, olhar para essas dificuldades de aprendizagem, olhar esse estudante, essa criança que está tirando notas baixas, é dever. Eu falo que educação é um direito social. Eu não, né? A Constituição Federal. A Constituição fala, né? Exatamente. Então, enquanto direito social, nós temos obrigações e satisfação a dar à sociedade, porque essa criança está nas nossas mãos. Então, é sim dever do pedagogo olhar para essas dificuldades e, obviamente, com uma equipe multidisciplinar, atuar. Mas, pedagogicamente, diretamente no dia a dia, é o pedagogo. Bom, pessoal, para quem está na nossa live, né, na Cidade 97, vai lá no Facebook, vocês vão ver também, podem fazer perguntas para Daniela Gil, ela que é coordenadora do curso de Pedagogia e professora da Faculdade Insted, aqui da capital. Professora, vamos falar um pouquinho da graduação? É uma graduação na Insted, são aulas presenciais, é isso? Isso, mas o estudante tem essa flexibilidade, porque, principalmente depois da pandemia, né, Rodrigão, nós entendemos que esse professor precisa estar preparado para várias modalidades de aprendizagem, de ensino e aprendizagem. Então, os nossos estudantes, na verdade, é um curso presencial, mas muito flexível, porque presencialmente ele tem que estar na faculdade obrigatoriamente 3 vezes na semana. Segunda, terça e quarta à noite. Quinta e sexta é mais flexível, ele consegue fazer tudo à distância. Então, os estudantes gostam muito dessa modalidade, porque eles são, em sua grande maioria, trabalhadores, então dá essa flexibilidade de estudos. Então, a gente costuma dizer que é um presencial, mas que tem muita flexibilidade, onde ele pode, quinta e sexta-feira, estudar de onde ele estiver. É o que a gente chama de modelo híbrido, professora? Isso, é um modelo híbrido, a gente pode chamar assim. Olha que bacana. Certeza. Gabriel, eu tô olhando uma professora, a professora Daniela, ela tem cara de diretora, né? De escola, não tem? Com certeza. Já falaram isso pra senhora, professora? Mas uma diretora adorável, adorável, né? Tá. Adorável. Pra quem assistiu o Carrossel, lembra? A primeira versão, foi Carrossel, se eu não me engano. E eu volto a falar, a atuação principal de um pedagogo é dentro de uma escola, de um colégio. Isso, mas o que é muito importante é que desde 2006... nós já temos uma abertura e uma formação muito mais generalista. Então, o pedagogo hoje atua em lugares que a gente nem imagina.
Hoje a gente fala de pedagogia hospitalar, a gente fala de pedagogia empresarial. Você tá brincando? Eu não sabia. Sim. Olha que bacana. Tem pedagogos que trabalham na área da justiça, na vara da infância. Então, a gente tem uma amplitude de atuação do pedagogo que é muito bacana. Porque as pessoas falam assim, a pedagogia remete logo a trabalhar com as crianças pequenininhas, né? Ai, mas é que eu não queria muito educação infantil. E eu falo que assim como o direito, assim como a medicina, assim como várias áreas, a pedagogia você também pode escolher uma área para atuar. Educação de jovens e adultos. Então, assim, tem uma infinidade de possibilidades. Então, onde a necessidade for a atuação de um pedagogo nessa questão de organizar a aprendizagem, a pedagogia está lá dentro. Professora, para quem está interessado agora nos ouvindo, né, aqui em Campo Grande região, como que faz? O vestibular, ele continua para eu poder fazer um curso de pedagogia, por exemplo? O vestibular continua? Continua. Nós temos entradas tanto em janeiro quanto em julho. Nós temos também, além da pedagogia presencial, a gente tem a 100% EAD, porque nós temos, inclusive, estudantes do interior que fazem pedagogia com a gente, mas fazem totalmente EAD, com aulas ao vivo com o professor uma vez por semana. E nós temos agora o vestibular de meio de ano. Agora de julho. Isso, exatamente, para começar com a gente. Como que eu faço? Só ir no site da Insted? Pode ir no site da Insted. Eu vou deixar o meu telefone. Qual que é o seu telefone? Para as pessoas poderem falar direto com a coordenadora do curso. Olha, bacana, viu? Vocês vão ver. Ela vai explicar certinho para vocês. Pode mandar um WhatsApp agora. Qual que é o seu telefone, professora? 9282 2874. Então, pessoal, vou repetir para você que tem interesse, né, em cursar pedagogia na faculdade Insted em Campo Grande, tanto presencial quanto no módulo aí EAD, na plataforma EAD 99282-2874. 99282-2874. A senhora é pedagoga há quanto tempo? Nossa, a gente vai falar de idade então, né? Não revele, não revele. Quanto tempo de experiência? Mais de 30 anos. 30 anos? É. E, professora, evoluiu muito, né? Muito. Quando a gente fala em pedagogia há 30 anos, é bem diferente do que agora. Muito. Eu tenho estudantes que falam assim, nossa, eu achei que pedagogia era fácil. E é justamente nesse ponto que você falou, Rodrigão, que a gente pega. É um trabalho tão sério e tão minucioso que hoje a gente fala que a pedagogia se ocupa da ciência da educação. Então é muito profundo você ser responsável pela aprendizagem de um sujeito e pela transformação da vida dele, porque só pela educação, né? Você sabe que eu tava falando desses exemplos, porque eu tive um exemplo perto de mim, né? Eu tava numa pizzaria, e daí, entre na mesa, tinha uma pessoa que era pedagoga, né? E um amigo meu, e no cardápio, ele sempre pulava, eu falava assim, olha, a água, refrigerante, café. E ele não enxergava a palavra refrigerante. E daí foi uma pedagoga que falou assim, mas você não é dislexo, né? Tipo assim. Aí ele falou assim, mas o que é isso? E ela começou a explicar. E daí eu falei, é verdade, porque eu percebendo depois, aí você começa a matutar, né? E aí eu falei assim, e eu comecei a perceber que numa frase ele pulava algumas letras, algumas palavras. E parecia que ele não enxergava. Olha que loucura. E daí eu tiro o chapéu para pedagogia. Eu acho incrível, incrível. É um dos cursos que eu particularmente, quando ali me aposentar, por conhecimento eu quero cursar. Comigo, hein, Rodrigão? Contigo. Porque eu falo que eu sempre me emociono quando eu falo de educação. Eu falo que falar de educação, falar de pedagogia é falar de futuro. Sem dúvida. É falar de possibilidades de vida, de transformação de vida. É incrível. Bom, eu me emociono muito. Pessoal, pode ligar então para a professora, pode mandar o WhatsApp para ela agora, 99282-2874, para você que tem aí a vontade, o sonho, realize agora de cursar na Faculdade Insted a graduação de Pedagogia. Manda agora teu WhatsApp, 99282-2874.